Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina direto do terceiro ano do ensino médio e nesse vídeo eu vou fazer com vocês uma redação na prática, no menor tempo possível, para que você veja que é muito viável fazer a redação do Enem, tirar seus mais de 900 pontos, gastando muito menos tempo do que você gasta hoje em dia para fazer essa redação. Então bora lá o vídeo. Antes da gente começar, é importante dizer que existem três métodos fundamentais de redação. São eles: redação do zero, redação coringa e redação camaleão. Eu vou te explicar basicamente esses três, mas eu vou utilizar esse terceiro. Vamos lá. Redação do zero. Basicamente é o método do cursinhos e das escolas. Você vai lá, tem que ter todas as ideias do zero, quais argumentos que vai utilizar, quais repertórios que vai utilizar e escreve toda a sua redação do absoluto zero. Qual que é o problema disso? É que normalmente te falta muito tempo para fazer a redação, porque todo esse processo de criatividade que você precisa ter te consome muito tempo. E por outro lado, sua redação também tende a não ficar muito boa para temas mais complexos, que você vai ter dificuldade para ter ideias, repertórios e fazer de forma geral sua redação. O segundo método é a redação coringa. Basicamente é o método que ficou famoso aí no TikTok, no YouTube, em que você tem uma estrutura fixa de redação e encaixa essa estrutura para os mais variados temas. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o seu texto fica muito genérico. O corretor, ele bate o olho, ele sabe que você usou um modelo coringa. Se você usou ainda do TikTok, do Instagram e não criou o seu próprio, pior ainda. A vantagem é, claro, você vai economizar tempo, mas não compensa essa falta de especificidade ao tema. Agora vem o terceiro método, a terceira via, que é o que eu utilizei para fazer a redação de mais de 900 pontos para qualquer tema, que é o método camaleão. Nele, a gente também tem estruturas prontas, parágrafos prontos, mas são parágrafos, vários parágrafos para cada possibilidade de tema. Você vai entender isso daqui a pouco, quando eu fizer com você. Mas basicamente, ao invés da gente ter uma estrutura de parágrafos, a gente vai ter uma base de alguns parágrafos de introdução, de argumento e de propósito de intervenção, e a gente vai variar o uso desses parágrafos a depender do tema. Com isso, você vai ter aquela velocidade do método Coringa e a tranquilidade de já ter tudo pronto e não só isso, mas você vai ter um texto específico ao tema, porque vai variar a sua construção a depender do tema e do eixo temático tratado naquele tema de redação do Enem. Assim você vai ter o melhor dos dois mundos e é isso que a gente vai usar agora para fazer a redação na prática. Bora lá! Então agora vamos começar a brincadeira. Agora que é a hora que o filho chora e a mãe não vê. É pior que não, agora o filho não vai chorar mais não pode mais chorar não. Com o que eu vou passar aqui, ó, a redação vai ficar um mamão com açúcar. Então vamos lá para a prática, usando o método, como que você vai fazer a redação. Aqui eu vou usar o terceiro método que eu te falei, que é o redação camaleão, aquela estrutura múltipla de parágrafos para montar um texto específico ao tema. Então vamos lá primeiro ver o tema, analisar esse tema e selecionar os parágrafos que a gente vai utilizar. Então o tema da redação é Desafios para o combate ao garimpo ilegal no Brasil. Então um tema tratando sobre essa questão da exploração inadequada, inapropriada, ilegal dos recursos minerais dentro do país. É um tema recente em que inclusive pode vir a cair nos próximos Enems. Então vamos lá fazer ele com calma e tranquilidade. Então aqui, primeiro a gente vai selecionar quais parágrafos que a gente vai utilizar para depois apenas preencher as lacunas que faltam. Então no método camaleão a gente essencialmente vai ter parágrafos de introdução, parágrafos de argumento, que são para desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e o parágrafo da proposta de intervenção. Então, na introdução, a gente contextualiza o problema. Nos desenvolvimentos, a gente trata a causa 1 e a causa 2 do problema. E na proposta de intervenção, a gente entrega para o corretor uma solução para aquele problema. Então, inicialmente, para a introdução, a gente tem 7 eixos temáticos que se encaixam para qualquer tema. Para o desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, são as causas. A gente vai ter 8 causas que eu também mapeei e selecionei para conseguir fazer
uma redação para qualquer tema, ou seja, essas causas, essas 8 causas, elas explicam por que acontece aquele problema no Brasil. E você vai ter que selecionar apenas 2 delas para fazer uma para o desenvolvimento 1 e outra para o desenvolvimento 2. Por fim, você vai selecionar a única proposta de intervenção que se encaixa para todos os temas, que é a intervenção de base estatal, trazendo sob perspectiva como que o Estado pode atuar minimizando esse problema. Então vamos começar a fazer a redação sobre garimpo. Então inicialmente a gente vai selecionar os parágrafos. Na introdução, a questão da atividade minerária, você podia utilizar 2 parágrafos aqui. Ou problemas sociais constitucionais, uma vez que a proteção ao meio ambiente, de forma a incentivar uma mineração que atenda aos critérios de respeito ambiental, em detrimento ao combate ao garimpo ilegal. Então a Constituição prevê esse tipo de atitude que não está acontecendo no Brasil. Outra introdução que a gente podia utilizar é a de meio ambiente. Aqui o que eu mais recomendo que ficaria melhor é a de meio ambiente. Está totalmente relacionado com o garimpo, com essa atividade minerária. Então a gente vai selecionar essa introdução. Agora a gente tem que pensar em 2 causas para o garimpo ilegal. Vamos pensar aqui. A gente tem 8 causas aqui, a gente só precisa de 2. A negligência do Estado, com certeza é uma das causas. O Estado está deficiente em não fiscalizar esse tipo de atividade ilegal que vai prejudicar os rios, o solo, vai levar ao desmatamento e muitas outras consequências graves, não só para o meio ambiente, mas para a humanidade, para a sociedade de forma geral. Então, o Estado está sendo negligente, esse é o primeiro argumento. Tem vários outros argumentos que você poderia encaixar, como o legado histórico também se encaixa nesse caso. A história está muito relacionada à questão da exploração minerária, a gente pode lembrar lá do ciclo do ouro na história do Brasil. Tem também a normalização de mazelas sociais, não é um tema muito problematizado no país. Então, assim, vários são os argumentos que você poderia usar. Não são todos, obviamente, mas vários poderiam usar. Você só precisa selecionar 2. Aqui, além da negligência estatal, outro que ficaria ótimo, que é o que eu vou selecionar, é lógica mercadológica capitalista. Então, como que o modelo econômico capitalista contribui para a vigência do garimpo ilegal no Brasil? Porque considera-se que a valorização excessiva do dinheiro, do capital, da exploração minerária, está prejudicando, de certa forma, o meio ambiente e a humanidade. Então, esses seriam os 2 argumentos que eu vou utilizar. Já vou selecionar aqui. A introdução vai ser a de meio ambiente. Pronto, já tenho o parágrafo pronto, eu só vou precisar preencher lacunas. Assim como a redação coringa. Mas perceba que aqui eu estou selecionando tudo de forma muito mais específica, muito mais relacionada, intrincada ao tema em questão. Os argumentos seriam, então, negligência estatal, está aqui também o parágrafo, e lógica mercadológica capitalista. Por fim, a intervenção que você vai usar é a intervenção que eu fiz para se encaixar para todos os temas, que é a de base estatal. Lembrando o seguinte, todos os parágrafos da estrutura camaleão, eles já foram feitos para atender ao manual de correção do Enem. Então aqui a gente tem, por exemplo, oração invertida, oração subordinada intercalada e várias outras graças, assim, digamos assim, do Enem, que passam desapercebido por muitos alunos, mas que já está aqui para garantir que você não tenha só uma argumentação eficiente, mas também esteja atendendo todos os critérios gramaticais e de sintaxe na competência 1. Então, agora que a gente selecionou os 4 parágrafos da nossa redação, a gente vai ter que fazer o quê? Utilizar esses parágrafos apenas preenchendo essas lacunas. P1 significa preenchimento 1, P2 significa preenchimento 2. E assim vai, a gente vai ter que preencher esses parágrafos. Então, eu vou selecionar aqui o parágrafo de meio ambiente, vou fazer aqui com vocês a introdução. Então, igual que a introdução que eu selecionei, meio ambiente, é isso que você vai fazer no dia do Enem, apenas selecionar e modificar conforme o tema em questão. Argumento 1, a causa 1, negligência estatal. Argumento 2, lógica mercadológica capitalista.
Metodológica capitalista. E intervenção é a intervenção de base estatal, como que o Estado está relacionado ao problema. Então vamos selecionar, introdução de meio ambiente, copiou, colou, vamos agora só preencher. Então olha como está boa essa introdução, já está muito bem estruturada e você indo para a redação do Enem com tudo isso pronto, vai te economizar muito tempo, vai fazer com que a sua redação fique muito melhor do que ficaria se você fizesse do zero ali, tendo toda aquela dificuldade de pensar o que vai escrever, quais argumentos, qual o repertório. Isso se você tiver repertório, né? Porque tem temas muito difíceis que você não vai conseguir ter repertório. Então vamos lá. No decorrer da obra História da Ideia de Natureza, Robert Lenoble, filósofo francês, discute o impacto do racionalismo cartesiano na concepção de que, devido à presença de razão, os seres humanos detêm um privilégio especial. 2 pontos. A exploração da natureza como mecanismo a ser controlado. Então aqui fala que o ser humano está explorando a natureza de forma errônea. Então, olha lá, apesar de errônea e sobretudo egoísta, essa ideia de objetificação do espaço físico, o espaço físico, a natureza é um mero objeto do ser humano para ganhar dinheiro. Então essa ideia ainda persiste no Brasil odierno. Odierno significa contemporâneo, atual, moderno. Visto que o problema, que é o que a gente vai preencher, reflete a postura predatória humana frente ao meio ambiente. Então, qual que é o problema do tema? Então, qual que é o tema em questão que mostra que essa ideia de objetificação do espaço ainda persiste? É o garimpo ilegal em si. Então, a gente pode copiar exatamente com as palavras que está escrito aqui, para o corretor ver que a gente não está tangenciando o tema e nem nada do tipo. Já fica muito claro que a gente sabe o tema que está sendo tratado e vai abordar diretamente ele. Então, olha lá, essa ideia de objetificação do espaço físico ainda persiste no Brasil odierno, visto que o garimpo ilegal reflete a postura predatória humana frente ao meio ambiente. Ponto. Assim, faz-se necessária com o fito de, então, com a finalidade de, com o objetivo de mitigar, de reduzir as consequências intrínsecas ao problema, que é o que a gente vai preencher, na contemporaneidade do país, vírgula, análise dos fatores que agravam o cenário atual. Aqui a gente tem uma coisa que chama oração subordinada intercalada, mas vocês não precisam saber isso aqui. Mas é importantíssimo você ter esse tipo de estrutura para tirar a nota máxima na C1 do Enem. Então, eu só vou preencher agora o problema aqui, que é o quê? Então, com o fio de mitigar as consequências intrínsecas ao problema, qual que é o problema do tema? É o garimpo legal, mas aqui a gente vai colocar com outras palavras para não ficar repetitivo. Então, consequências intrínsecas à exploração, pode colocar, por exemplo, deixa eu pensar com vocês. Ó, tô fazendo a rasca com vocês, sem edição, sem corte, sem nada, para vocês verem como que eu faço no dia a dia. Então, o conflito de mitigar as consequências intrínsecas à exploração, pode colocar exploração minerária indevida, não, indevida não, é inapropriada. Então, conflito de mitigar as consequências intrínsecas à exploração minerária inapropriada na contemporaneidade do país, análise de fatores que agravam o cenário atual. Ficou boa a introdução, eu preenchi só o P1, P2, olha para você ver como eu fiz rapidamente essa introdução. Agora a gente vai falar nos argumentos 1 e argumento 2, ou seja, no D1 e no D2, as causas desse garimpo ilegal que acontece no Brasil. Então vamos lá. Primeira causa que eu selecionei, negligência estatal. O Estado está sendo negligente. Vamos lá então. Continuando. Então, o argumento de negligência estatal já está aqui. Vamos utilizar ele. Diante desse cenário, é válido frisar que a ineficácia do Estado no... Então, o que o Estado está sendo ineficaz? O que a gente vai preencher. Intensifica a problemática. Destarte, ou seja, dessa forma, os princípios esculpidos nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal de 1988, conforme o jornalista brasileiro Gilberto de Menstein relatou em sua obra Cidadão de Papel, vigoram apenas na teoria, ou seja, a Constituição, todo aquele papel bonito que prevê diversos direitos, deveres do Estado, está ficando apenas no papel, apenas na teoria, não está indo para a prática. Já que, então o que mostra que não está indo para a prática? É o que a gente vai preencher aqui, evidentemente,
estando relacionado com o tema. Para fechar, resta evidente, pois, que é tipo 1, portanto, a inibição do progresso social, aqui a gente vai trocar para esses termos, dependendo do tema, por políticas públicas frágeis, morosas e ineficientes. Morosas são devagar, lentas, demoradas. Então vamos preencher. Aqui eu só faço adendo do seguinte, esses asteriscos depois do artigo é porque tem 2 casos específicos que a gente troca esses artigos 5º e 6º. 5º e 6º são os artigos clássicos da Constituição e que servem para qualquer tema. Mas para deixar mais específico, a gente troca o 5º e 6º pelo 170, se o tema for meio ambiente, e pelo 196, se o tema for sobre saúde. Então aqui eu vou trocar para o artigo 170. Então os princípios esculpidos no artigo 170, que é o que fala especificamente da proteção ao meio ambiente. Então vamos preencher. Diante desse cenário, é válido frisar que a ineficácia do Estado no... Então o que o Estado está sendo ineficaz? O Estado está sendo ineficaz no combate a... deixa eu pensar. Essa questão do garimpo é legal, né? Mas eu quero pensar em uma forma diferente de escrever para não ficar repetitivo. Então, diante desse cenário, é válido frisar que a ineficácia do Estado no combate... Lá eu falei o que? Exploração minerária. Então aqui eu vou colocar atividade de mineração. Aqui no combate a atividade de mineração que acontece ilegal. Deixa eu pensar como que eu posso falar que é... Eu não quero colocar ilegalmente, porque senão vai ficar repetido. Então, no combate a atividade. Lembrando que aqui tem uma crase, ó. A atividade. Então, a atividade de mineração que acontece olha para você ver, em vez de eu falar ilegal, que acontece desvirtuada da legalidade. Então vamos ver se ficou bom. Diante desse cenário, lembrando que assim, no dia lá é isso mesmo, é você testando, treinando, você pode fazer no rascunho, ou se você tiver confiante, você pode fazer até direto na folha, mas no geral é bom você fazer o rascunho para ver o que fica melhor, depois passar para a folha oficial. Diante desse cenário, vale frisar que a ineficácia do Estado no combate à atividade de mineração que acontece desvirtuada da legalidade intensifica a problemática. Ficou bom. Destarte, os princípios esculpidos no artigo 170 da Constituição Federal de 1988, conforme o jornalista brasileiro Gilberto de Benstein relatou em sua obra Cidadão de Papel, vigoram apenas na teoria. Então, por que está apenas na teoria a Constituição? É o que a gente vai falar. Já que a gente pode falar o seguinte, que a continuidade dessa exploração minerária está levando a determinadas consequências. É bom poderia fazer de várias formas, né? Preencher isso aqui, desde que fique coerente com o texto e com a ideia que você quer passar. Mas aqui eu quero já passar uma ideia de que a não atuação do Estado, ela leva à continuidade do garimpo, e esse garimpo acontecendo, ele gera determinadas consequências. Por que eu quero fazer isso? Mostrar essas consequências do garimpo. Para o corretor ver que eu sei do tema que eu estou tratando e não estou simplesmente falando sem entender do tema. Essas informações, inclusive, você pode colher nos textos motivadores que você vai ter no dia do Enem. Aqui eu nem estou usando texto motivador para você ver que não é necessário, desde que você tenha essa estrutura pré-pronta. Então aqui, já que a continuidade do garimpo, aqui eu já posso repetir porque já faz tempo que eu não repeti, do garimpo ilegal. Então, já que a continuidade do garimpo é ilegal, gera diversas consequências ambientais. Tais como, a gente pode citar algumas consequências ambientais, com certeza isso estaria nos textos motivadores, mas aqui eu vou citar algumas que eu já sei, como contaminação e assoreamento dos rios,
desmatamento, erosão do solo, erosão dos solos e poluição ambiental e dos alimentos em caso de uso de mercúrio. Que tem essa questão do uso de mercúrio no garimpo ilegal para fazer com que se aglutine o ouro. Então eles colocam na bateia, né, as pepitas de ouro junto com muito cascalho, muita água, e para fazer essa separação depois se utiliza o mercúrio, se evapora esse mercúrio acaba indo depois para os rios e levando a poluição inclusive para os peixes. A gente tem aquelas medidas inclusive da taxa de mercúrio que vocês veem em biologia e que é importante para entender a poluição não só dos rios, mas o comprometimento dos animais que vai chegar inclusive até o ser humano quando comer esse tipo de alimento e pode levar a diversas consequências biológicas, fisiológicas para essa população local que se alimenta desse tipo de alimento, que se alimenta de peixes. Então basicamente é isso, vamos ver se ficou bom. Então, por que não está acontecendo a construção na prática? Então, já que a continuidade do garimpo ilegal gera diversas consequências ambientais, tais como a contaminação de assoreamento dos rios, desmatamento, erosão do solo e poluição ambiental. Não, eu não vou colocar essa parte do mercúrio ainda não. Eu vou deixar essa parte do mercúrio para falar em outro argumento. Caso eu use, né? Eu vou colocar só poluição ambiental. Então eu vou colocar o seguinte, eu vou adicionar aqui. Então, diversas consequências ambientais que contrariam a proteção da natureza pregada pela Carta, que é a Carta de Constituição. Tais como, daí a questão as consequências. Então vamos ver se agora ficou melhor. Desta arte, os princípios esculpidos no artigo 170 da Constituição Federal de 1988, conforme o jornalista brasileiro Gilberto Menstein relatou em sua obra Cidadão de Papel, vigoram apenas na teoria, já que a continuidade do garimpo ilegal gera diversas consequências ambientais que contrariam a proteção da natureza pregada pela Carta, tais como contaminação e assoreamento dos rios, desmatamento, a erosão do solo e a poluição ambiental. Só vou colocar um A antes aqui. Então, como a contaminação e assoreamento dos rios, o desmatamento, a erosão do solo e a poluição ambiental. Resta evidente, pois, ou seja, portanto, a inibição do progresso, a gente troca aqui o social por ambiental, se fosse tecnológico, trocar por tecnológico, se fosse esportivo, então progresso ambiental, por políticas públicas frágeis, morosas e ineficientes, ou seja, a gente não está vendo uma evolução no que tange a proteção do meio ambiente por causa de políticas públicas frágeis, morosas e ineficientes. Percebe o seguinte, esse parágrafo a gente estruturou a primeira causa plausível para a ocorrência do garimpo ilegal, que é o que? O Estado não está assegurando os direitos de Constituição, não está protegendo o meio ambiente e isso vai gerar outras consequências decorrentes do garimpo, que a gente citou aqui, a contaminação e assoreamento dos rios, o desmatamento, a erosão do solo, a poluição ambiental e muitas outras que poderiam ser aqui citadas. Então agora a gente vai para o segundo argumento, segunda causa plausível que justifica a ocorrência do garimpo ilegal na realidade brasileira. Vamos lá. Lógica mercadológica capitalista. Vou copiar, colar e a gente vai substituir como a gente fez com os outros parágrafos. Vamos lá. Um adendo. Aqui no método Camaleão, o início do D1, do D2, ele vai ser diferente do D1, obviamente. Então eu vou pegar de outro parágrafo aqui que tem aqui. Deixa eu ver. Que seja sobre. Aqui, ó. Ademais, que é esse outro começo.
sem ser esse diante desse cenário, é para frisar aqui, porque não vai repetir isso aqui nos dois. Você vai modificar conforme o tema. Então vai ficar aqui. Ademais, é imperioso destacar que o modo de produção capitalista tem cerne, tem base, se fundamenta no princípio de sobrevalorização do capital em detrimento às dinâmicas humanas. Então, o capital é mais importante que as dinâmicas humanas para o capitalismo. Essa tese pode ser corroborada pelo método de estudo analítico do filósofo alemão Karl Marx, materialismo histórico, do qual as relações econômicas, ou seja, a economia, molda a mecânica social. Se for ambiental, você vai colocar e ambiental, que é o que a gente vai fazer aqui, e ambiental na sociedade. De tal forma que, daí aqui a gente vai falar o quê? Como que a valorização excessiva do dinheiro afeta o problema. Como essa a economia moldando toda a questão social e ambiental vai levar ao problema, que a gente vai tratar daqui a pouco. Ante o exposto, conclui-se então, né? Ante o exposto, e a gente vai trazer as consequências. E para fechar, em tal aspecto, entende-se a correlação do capitalismo e a manutenção do cenário atual. Para ficar mais claro para vocês, é só a gente aplicando aqui na prática. Então, qual que vai ser o argumento? A ideia dele, né? É que o capitalismo ele valoriza tanto, mas tanto o capital financeiro, o dinheiro, que acaba por permitir que a sociedade destrua, de certa forma, a natureza por meio de uma atividade exploratória de mineração negativa, uma atividade exploratória ilegal dentro do país. Isso em pequena escala, como aqueles pequenos garimpeiros que vão lá com a bateia ou com outros recursos para fazer um garimpo, utilizando, por exemplo, o mercúrio, que eu acho que a gente pode até citar aqui, dependendo do caso, e também em larga escala, com indústrias que não fazem o registro devido da mina antes de explorar. Lembrando que isso provavelmente seria trago no texto motivadores, mas eu sei por conhecimentos gerais. Toda atividade de exploração no Brasil ela é regulamentada pela ANM, que é acho que é a Agência Nacional de Mineração. Não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que é isso. Mas é a ANM, essa instituição que regula se você pode ou não explorar aquela mina e te entrega o que você precisa fazer para explorar de fato aquela mina para não comprometer de uma forma muito intensa o meio ambiente. Então vamos lá, como que o capital impacta nessa atividade? Vamos preencher o parágrafo. Ademais, é imperioso destacar que o modo de produção capitalista tem cerne no princípio de sobrevalorização do capital em detrimento de dinâmicas humanas. Essa tese pode ser corroborada pelo método analítico do filósofo alemão Karl Marx, materialismo histórico, do qual as relações econômicas moldam a mecânica social e ambiental na sociedade, de tal forma que, vamos falar isso então, de tal forma que a valorização do capital gerado pela mineração, de tal forma que a valorização excessiva do capital gerado pela mineração propicie uma espécie de cegamento quanto aos efeitos negativos de tal prática. Eu vou só trocar aqui mineração por mineração ilegal, que é o que a gente está tratando aqui. Então, do qual as relações aqui, de tal forma que a valorização excessiva do capital, vou trocar gerado por angariado, de tal forma que a valorização excessiva do capital angariado pela mineração ilegal propicia uma espécie de cegamento quanto aos efeitos negativos de tal prática. Antes exposto, aqui a gente vai falar as consequências dessa valorização excessiva do capital com esse cegamento. Então, a sociedade fingindo que nada disso está acontecendo, principalmente essas pequenas empresas e os garimpeiros locais. Então, em larga escala e em pequena escala.
Anteexposto, esse tipo de, de utilização dos recursos minerários, que é uma forma diferente de falar de mineração. Então, esse tipo de utilização dos recursos minerários provoca não só consequências ambientais, mas também reverberações negativas para a população no geral. Para a população reverberações são reflexos, resultados negativos para a população. Aqui eu vou entrar com a questão do mercúrio. Então percebe que mesmo utilizando a estrutura camaleão, já tendo tudo pronto, eu ainda desenvolvo a redação para que o corretor saiba que eu também tenho conhecimento sobre o tema, e esse conhecimento ele vai vir, na maioria dos temas, dos textos motivadores. Com os textos motivadores já vai ser o suficiente para você conseguir preencher tudo que você precisa na redação. Você não precisa ter um conhecimento externo aos textos motivadores. Então, reverberações negativas para a população local, como o consumo de peixes contaminados com mercúrio utilizado na agregação aurífera, que é a agregação do ouro. Então ficou assim: anteexposto, esse tipo de utilização dos recursos minerários provoca não só consequências ambientais, mas também reverberações negativas para a população local, como o consumo de peixes contaminados com mercúrio utilizado na agregação aurífera. Aqui em vez de falar como consumo de peixe não é a consequência negativa direta. A consequência negativa direta são problemas de saúde, como problemas de saúde decorrentes do consumo de peixe. Agora sim. Então vamos ver se ficou bom. Anteexposto, esse tipo de utilização dos recursos minerários provoca não só consequências ambientais, mas também reverberações negativas para a população local, como problemas de saúde decorrentes do consumo de peixes contaminados por mercúrio utilizado na agregação aurífera. Agora ficou excelente. Em tal aspecto, entende-se a correlação do capitalismo e a manutenção do cenário atual. Certo? Ficou claro como a gente trouxe a contextualização na introdução do tema, depois a gente trouxe as duas causas. Agora a gente vai fazer o quê? A proposta de intervenção, que é aquela de base estatal, para fechar o texto e fazer uma redação excelente em pouco tempo. Então essa é a intervenção de base estatal. Vamos selecionar ela, que é a única que a gente utiliza para preencher todos os temas. Então depreende-se assim que aqui a gente pode trazer de novo o garimpo legal, não tem problema a gente repetir o tema em específico algumas vezes ao longo da redação, porque é um tema difícil de parafrasear e de certa forma a gente não repetiu o tempo todo. Pode perceber que a gente direto fala exploração minerária, atividade minerária legal e vários outros sinônimos que a gente já utilizou. Então ficou assim: depreende-se assim. Esse depreende-se assim é tipo um portanto, conclui-se. Então depreende-se assim que o garimpo ilegal é um problema de alta relevância que deve ser mitigado assertivamente, que deve ser reduzido assertivamente. Para isso, assiste ao Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos interesses sociais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais, a fim de que, qual que é a finalidade dessa ação? Além disso, cabe a outra instituição fazer o quê? Com tais medidas, espera-se que
condição utópica. Então vamos preencher, esse é o que mais tem que preencher. Lembrando que a gente tem aqueles 5 elementos da proposta de intervenção: quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, e detalhar um desses outros 4 que eu falei anteriormente. Que é detalhar, é basicamente você aprofundar mais, dissertar mais sobre um desses elementos. Aqui a gente já vai ter o quê? A gente vai ter uma proposta de intervenção completa, que tem agente, ação, como, a finalidade, que é até aqui. Essa outra é uma proposta de intervenção incompleta, que a gente só vai dar o agente e a ação. E por fim a gente fecha com um detalhamento das 2 intervenções que a gente fez. Por que aqui eu não faço só uma completa, como muita gente faz? Porque dentro do manual de correção é previsto que você precisa ter necessariamente uma completa e uma outra que pode ser completa ou incompleta. Obviamente eu não vou fazer 2 completas, porque gastaria muito tempo e muito espaço da folha de redação. Então a gente faz uma completa e uma bem enxuta, só para dizer que a gente colocou ali. E a gente finaliza esse texto com o detalhamento dos 2, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. Para isso, assiste ao Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos interesses sociais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura, ao setor que oferta. Vamos pensar o quê? O que é preciso ser ofertado para a gente conseguir combater o garimpo ilegal? Então, o setor que oferta. Deixa eu pensar. Vai pensando você aí também, me ajuda aí. O setor que oferta. É o setor que oferta o próprio combate, né, ao garimpo ilegal. Então, ao setor que oferta combate a exploração minerária ilegal, por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais, a fim de que seja reduzida a ocorrência de uma mineração sem registro, sem registro, sem o registro necessário, sem o registro e as sem registro e sem as uma mineração sem o atendimento às condições necessárias para que ela aconteça com o menor impacto ambiental possível. Ó, ficou bom. Vamos ver. Para isso, assiste ao Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos interesses sociais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta o combate à exploração minerária ilegal. Então, o Estado vai aportar infraestrutura, principalmente capital, para o setor que oferta esse combate à exploração minerária. Eu não sei exatamente qual que é esse setor, mas no geral é a fiscalização que acontece também para outras situações, né? A gente tem instituições públicas, órgãos governamentais para combate ao garimpo ilegal. Então, como que ele vai aportar essa infraestrutura? Por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais. Então, algo que fiscalize o Estado se ele está realmente aportando infraestrutura, aportando dinheiro para combate à exploração minerária ilegal. Qual que é a finalidade dessa ação?
a fim de que seja reduzida a ocorrência de uma mineração sem o atendimento às condições necessárias para que ela aconteça com o menor impacto ambiental possível. Agora vamos fechar a redação com a segunda proposta de intervenção. Além disso, cabe a outra instituição o quê? Então a gente pode colocar aqui vamos pensar outra instituição que a gente poderia citar. A gente podia citar, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente. Vamos colocar o Ministério do Meio Ambiente, a gente pensa qual que é a ação dele. Então, cabe ao Ministério do Meio Ambiente a gente pode colocar, quanto ao Ministério do Meio Ambiente, conscientizar a população quanto à importância, quanto às consequências, aos impactos ambientais, econômicos e sociais do garimpo ilegal. Percebe que é uma proposta de intervenção mais enxuta ali, só para dizer para o corretor que além da completa, a gente tem uma outra proposta de intervenção, nesse caso uma incompleta, que atende 100% aos critérios do manual de correção. Então vamos ver se ficou bom. Além disso, cabe ao Ministério do Meio Ambiente conscientizar a população quanto aos impactos ambientais, econômicos e sociais advindos do garimpo ilegal. Com tais medidas, espera-se que... O que é esperado? Agora que a gente vai fechar dando um detalhamento da finalidade de tudo que a gente falou nas duas propostas de intervenção, na completa e na incompleta. Qual que é a finalidade de tudo isso que a gente propôs como intervenção? Qual que é a medida, a condição utópica esperada? Se tudo der certo, o que vai acontecer? Nesse caso, pode perceber que eu coloquei aqui retomando algum repertório do texto, para o seu texto ficar fechado, cíclico. A estratégia é chamada de callback. É quando você retoma um repertório que você já usou para fechar seu texto e deixar todo o texto interconectado. E a gente vai fazer isso agora aqui. Com tais medidas, espera-se que a gente pode retomar esse repertório do Robert Lenoble, desculpa. A gente pode retomar também a Constituição Federal de 1988, a obra Cidadão de Papel, ou o Karl Marx. Tem esses 4 repertórios que a gente pode retomar. Deixa eu pensar o que a gente pode fazer aqui. Lembra que a gente falou do racionalismo cartesiano, essa concepção de que, por ter razão, o ser humano pode explorar a natureza bem como quiser? Então, eu acho uma boa a gente colocar esse repertório, retomar esse repertório para fechar o nosso texto. Então, espera-se que a mineração como atividade econômica fundamental ocorra de forma legalizada com o mínimo de impactos possíveis, em detrimento, então em contraste à negligência ambiental do racionalismo cartesiano
tratada por Robert Lenoble. Aqui, ó. Deixa eu copiar o nome dele certo, que é difícil escrever. Robert Lenoble. Vamos ver se ficou bom. Com tais medidas, espera-se que a mineração, como atividade econômica fundamental, ocorra de forma legalizada, com o mínimo de impactos possíveis, que ocorra de forma legalizada, desencadeando o mínimo de impactos possíveis. Então, com tais medidas, espera-se que a mineração, uma atividade econômica fundamental. Então, com tais medidas, espera-se que a mineração, uma atividade econômica fundamental, ocorra de forma legalizada, desencadeando o mínimo de impactos possíveis, em contraste à negligência ambiental do racionalismo cartesiano tratada por Robert Lenoble. Agora ficou bom. Então é isso, finalmente a gente acabou a nossa redação que está aqui na sua tela. Perceba que a redação ficou excelente em todos os sentidos. Tem uma gramática correta, uma sintaxe que mostra domínio da língua portuguesa. A gente fez uma argumentação bem embasada, a tese ficou muito clara, as causas ficou clara, a proposta de intervenção também ficou muito bem articulada com o tema e é uma proposta de intervenção plausível. Então perceba que o texto no geral ficou excelente, a gente fez em pouco tempo e evidentemente a gente conseguiria tirar os mais de 900 pontos nessa redação tranquilamente. Agora existe a possibilidade de você ter acesso a todos aqueles parágrafos que eu te mostrei da estrutura Camaleão de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e proposta de intervenção. E não só ter acesso a todos esses parágrafos que eu elaborei para você fazer uma redação para qualquer tema, mas também saber como memorizar todos esses parágrafos em pouquíssimo tempo e como aplicar no dia do Enem da melhor forma possível. Se você quiser ter acesso a tudo isso que eu te falei, clica no link abaixo para ser redirecionado a um link onde eu explico tudo com mais detalhes sobre o método Camaleão, que é o método que eu utilizei para passar em 5 federais de medicina com 17 anos e hoje eu passo esse método para diversos alunos que, assim como você, querem fazer uma redação com bem menos tempo de escrita e uma redação muito melhor e tirar tranquilamente seus mais de 900 pontos. Então é isso, foi um prazer inenarrável fazer essa redação com você. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na universidade.